sempre fui ignorada e subestimada. Agora a verdade sobre o caçulinho vem à tona. Parte 1. Desde criança, eu sempre senti que nada do que eu fizesse era o suficiente para essa família. Enquanto meus irmãos recebiam elogios e privilégios, eu era sempre deixada de lado. Meu pai, um homem de ideias antiquadas, sempre via o caçulinho como a grande esperança, o tesouro da família, enquanto eu era a encostada, a que precisava aprender a se virar sozinha. Lembro-me dos dias em que, mesmo antes de entender o que significava ser favorita, eu já via como ele era tratado com tanta atenção. Enquanto meus irmãos mais velhos eram repreendidos por pequenos erros, o caçulinho sempre ganhava uma desculpa ou era elogiado sem razão. Meu pai sempre dizia, deixa ele ainda tem muito para aprender, a gente precisa dar a ele um empurrãozinho. E claro, eu ficava ali, fazendo tudo o que podia, desde arrumar a casa até cuidar das contas, sem nunca receber um bom trabalho ou um você é capaz da parte dele. Na escola, quando eu chegava com minhas notas e projetos, os elogios sempre vinham para os meninos. Eu tentava me destacar, mas parecia que o brilho do caçulinho ofuscava qualquer esforço meu. Ele era mimado, sim, mas sua preguiça e falta de iniciativa eram constantemente deixadas de lado com a desculpa de que ainda é jovem. Enquanto crescia, fui percebendo que toda essa preferência não vinha do carinho genuíno, mas de um velho costume patriarcal, que colocava a atenção onde ninguém merecia. Eu me dediquei a estudar, trabalhei duro para conquistar minha independência e construir minha carreira no mercado imobiliário. Tudo isso mesmo quando a família sempre achava que eu era apenas a filha que fica de braço cruzado. Hoje, olhando para trás, sei que fui eu quem sustentou a casa, quem manteve tudo funcionando enquanto eles se deleitavam com o caçulinho. E é justamente essa dedicação que me faz questionar, será que um dia minha família vai finalmente reconhecer o meu valor? Ou continuarei sendo a invisível, a que sempre foi ignorada? Parte 2. Depois de tantos anos me sentindo a eterna invisível na família, comecei a notar que nem tudo era tão perfeito quanto todos faziam parecer em relação ao caçulinho. Durante um almoço de família, aquele mesmo que sempre prometia risadas, elogios e a consagração do queridinho, algo inesperado aconteceu. Meu pai, que sempre elogiava o menino sem pestanejar, começou a se gabar de uma grande conquista, que ele supostamente atribuía ao talento inato do caçulinho. Foi como se, de repente, todos os olhares se voltassem para celebrar o sucesso dele, enquanto eu permanecia na sombra, invisível e sempre deixada de lado. Enquanto todos brindavam o sucesso do meu irmão, eu me sentia cada vez mais excluída. Minha mãe, sempre defensora incondicional do caçulinho, dizia que ele era o futuro da família, que ele tinha um potencial que eu nunca teria, e que eu, simplesmente, não fazia nada de importante. A cada comentário, a cada elogio desmedido, a sensação de abandono e injustiça me corroía por dentro. Eu sabia que trabalhei duro, fui eu que me dediquei, que lutei para construir minha carreira no mercado imobiliário, que transformei cada oportunidade em sucesso, enquanto recebia apenas indiretas e críticas veladas. Então comecei a observar mais atentamente. Notei que o brilho que todos viam no caçulinho não passava de uma fachada. Em conversas informais, ouvi ele se gabando de pequenos feitos, mas também de errar feio, e minha mãe sempre o defendia com justificativas esfarrapadas. Aos poucos, percebi que a preferência da família por ele era baseada em tradições antigas e, muitas vezes, em mentiras que contavam sobre o quanto ele era especial. Tudo isso despertou em mim a vontade de buscar a verdade, de mostrar que, mesmo tendo sido ignorada e subestimada, eu era a verdadeira responsável por manter a família unida. Mas, ao mesmo tempo, aquela constatação me deixou revoltada e, sinceramente, um pouco triste. Afinal, a cada elogio que o caçulinho recebia, eu sentia como se cada palavra reforçasse a minha própria invisibilidade. E agora, com todos esses sentimentos conflitando, a pergunta que me assombra é, será que algum dia minha família vai reconhecer o meu valor de verdade? Ou continuarei sendo a sombra ignorada enquanto o caçulinho brilha nos holofotes? Parte 3. Depois de tantos episódios de favoritismo e humilhação, eu sabia que a situação não poderia continuar assim. A cada comentário, a cada elogio desmedido que o caçulinho recebia, eu sentia a dor de ser invisível se aprofundar. Passei dias refletindo sobre tudo, relembrando as inúmeras vezes em que me vi relegada ao fundo enquanto ele era celebrado. Foi então que decidi, eu não ficaria mais calada. Comecei a reunir evidências. Fui atrás de depoimentos, conversas e registros que mostravam como, na prática, o caçulinho nunca correspondia ao que a família exaltava. Descobri que os elogios e privilégios eram baseados em falsas promessas e até em mentiras contadas para mascarar suas fraquezas.
Enquanto ele se gabava de pequenas conquistas, eu percebia os erros, as falhas que todos ignoravam. Com essas informações na mão, senti uma vontade crescente de expor a verdade. Não era apenas para me vingar, mas para finalmente quebrar aquele ciclo de desvalorização. Eu queria que a família entendesse que o destaque que sempre era dado ao caçulinho não passava de uma ilusão construída com mentiras. A honestidade da minha trajetória, o esforço que investi em cada conquista, merecia ser reconhecida. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim hesitava. Eu sempre lutei para fazer as coisas do meu jeito, mesmo sem o apoio deles. Será que ao confrontá-los e expor toda essa farsa, eu acabaria me isolando para sempre? Essa dúvida me corroía. Eu sabia que ao dar o troco, a reação seria intensa, e poderia ser o fim de qualquer laço que ainda restasse. No meio de tudo, percebi que não se tratava só de vingança. Era uma oportunidade de me libertar, de mostrar que eu tinha valor e que não seria mais negligenciada. A tensão aumentava, e eu estava preparando meu próximo passo, decidida a enfrentar toda a hipocrisia daquela família. Agora, me restava uma pergunta que não me deixava em paz. Será que ao expor a verdade e dar o troco de uma vez por todas, eu finalmente conseguirei ser reconhecida pelo que sou, ou estarei condenada a viver na sombra de uma farsa familiar para sempre? Parte 4 Final. Chegou o dia decisivo. Eu sabia que não poderia mais ficar na sombra das mentiras e privilégios que sempre foram concedidos ao caçulinho. Reuni todas as provas que tinha, registros, depoimentos e até alguns áudios, e marquei uma reunião de família. Esta era a minha chance de finalmente expor a verdade e recuperar meu lugar, minha dignidade. Na sala de jantar, onde tantas vezes fui ignorada, enfrentei minha mãe, meu pai e todos os parentes que sempre exaltaram o caçulinho. Com a voz firme, comecei a relatar cada detalhe, mostrando os documentos e provas que demonstravam que os elogios e privilégios que ele recebia eram baseados em uma farsa. Enquanto eu falava, os rostos dos presentes se transformavam. Meu pai, que sempre me chamava de encostada e minimizava minhas conquistas, parecia desconcertado. Minha mãe, acostumada a defender o caçulinho a todo custo, não conseguia articular uma resposta. Eu disse, durante anos fui eu quem trabalhou duro, lutei para sustentar nossa família e construir minha carreira. Eu não precisei das indulgências que vocês davam ao caçulinho, mas vocês sempre me deixaram de lado, como se eu fosse invisível. Hoje vocês verão a verdade, o brilho dele é apenas uma ilusão, construída sobre mentiras que vocês alimentaram. As palavras ecoaram pela sala. Houve murmúrios e alguns olhares de reprovação. Meu pai finalmente tentou falar, mas as evidências falavam por si. Aquela reunião que eu tanto temia se transformou num palco onde eu reivindiquei minha voz. Saí de lá sentindo uma mistura de alívio e pesar. Sabia que a vitória não apagaria anos de negligência e humilhação, mas ao menos coloquei tudo à vista. Agora, enquanto arrumo meus pensamentos e tento reconstruir minha autoestima, a pergunta que me persegue é: será que depois de tanto tempo sendo ignorada, minha família algum dia reconhecerá o meu verdadeiro valor?